Hoje a gente teve a convocação da seleção brasileira feita pelo ainda treinador Dorival Júnior e traz nomes de novo europeus, nomes europeus assim, que não significa muita coisa hoje em dia, principalmente porque a seleção brasileira é uma bagunça há mais de uma década. E trouxeram uns nomes assim que eu não posso nem opinar porque eu não acompanho o futebol de alguns jogadores. Por exemplo, o Wanderson do Mônaco. Eu não acompanho o Mônaco. Eu conheço o Wanderson do Mônaco, mas eu não acompanho realmente o futebol dele. A gente tem de novo o Danilo, que não era mais para ser convocado para a seleção brasileira. A gente tem também alguns nomes. O Gerson. O Gerson, para mim, ser convocado para a seleção brasileira é apenas o Dorival Júnior querendo recuperar o jogador. E seleção brasileira não é lugar de recuperar ninguém, é lugar de trazer os melhores. E foi isso que eu fiz a minha convocação da seleção brasileira e eu vou mostrar agora para vocês. Só levando em consideração aqui, galera, que um dos únicos setores aqui do campo que eu realmente não acompanho muito o futebol deles os quatro jogadores da zaga. Que realmente, desses eu só acompanho mesmo o Gabriel Magalhães que joga na Premier League. Grêmio, Militão e Marquinhos eu não acompanho o futebol, mas sei que são ótimos zagueiros. Eu também tentei pesquisar aqui no futebol brasileiro e em outros mercados, não consegui achar, por isso que vai ser eles mesmos aqui. No meu gol, Léo Jardim e João Vitor. Para mim não tem discussão. A gente tem ótimos goleiros também como o Fábio do Fluminense e o Cássio lá do Cruzeiro. Mas para mim, hoje, se fosse para convocar, seria Léo Jardim e João Vitor. O Léo Jardim ele salva o Vasco demais, demais, demais. E o João Vitor se o Botafogo tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, pode colocar também na conta do João, que é um goleiraço. A gente tem aqui o William do Cruzeiro, que para mim é um dos melhores, top 2 lateral direito do Brasil, junto com o Vitinho, que para mim ele chegou e já está jogando um futebol espetacular lá no Botafogo. E na outra ponta a gente tem o Guilherme Arana, que eu acho um jogador espetacular na lateral esquerda. Do Atlético Mineiro a gente tem ótimos jogadores, o Hulk, o Paulinho, o Chaves Scarpa e o Arana também se encaixa nisso, porque o Arana é espetacular. E a gente tem um jogador aqui que eu realmente acho que está fazendo uma temporada muito boa e realmente, se fosse a seleção brasileira, jogaria bem mais do que qualquer outro jogador. Da sua posição, claro. Menos que o Arana, porque o Arana para mim seria titular, que seria o Lucas Piton. O Lucas Piton ele tá defendendo bem, ele tá atacando bem, ele tá criando o jogo no Vasco. E o Vasco ele tá numa crescente, crescente, crescente. Não luta mais para cair e luta agora por uma vaga em Sul-Americana e quiçá numa Libertadores. Então, para mim, o Lucas Piton seria uma boa. Eu dar uma oportunidade dele na seleção brasileira. Aqui no meu campo, os meus titulares seriam o André e o João Gomes. Por quê? Porque são dois jogadores que criam muito bem jogo, são dois jogadores cascudos. O João Gomes está jogando muito, muito bem lá no Wolverhampton e o André também está jogando muito, muito bem lá no Wolverhampton. Ou seja, eles jogam na mesma equipe, ou seja, seria uma junção perfeita. E outros dois jogadores também jogam na mesma equipe, ou seja, seria uma simbiose muito boa, que seria o Marlon Freitas e o Gregory. Para mim, esses dois jogadores estão jogando demais. Assim, o Gregory está acabando com, em questão de futebol, com o meio campo do Botafogo. Ele está roubando todas as bolas que são possíveis, lidera também nesse aspecto. E o Marlon Freitas está fazendo uma temporada espetacular também no Botafogo. E para mim, esses seriam os quatro que representariam meio campo volante na minha seleção. Para os meus meia atacantes, eu não poderia deixar de fora o Talisca, que é um jogador que eu realmente acompanho lá no futebol saudita. E, meu Deus do céu, ele é um jogador completaço. Ele ataca pela direita, ataca pela esquerda, e principalmente cria jogo. Ele cria jogo, ele ataca e cria. Ou seja, é um jogador muito, muito bom que eu não sei porque ele nunca, se eu não me engano, ele nunca foi convocado à seleção brasileira. Eu fico imaginando por quê, porque é um jogador espetacular. Assim como o Matheus Pereira, que é um meio atacante espetacular daqui do futebol brasileiro. Ajuda demais o Cruzeiro a armar jogo, a criar jogadas e também fazendo seus gols. Ou seja, nessa posição para mim são dois jogadores muito talentosos. Nas minhas pontas, Vinícius Júnior, que provavelmente levará a bola de ouro desse ano, mas que realmente não está fazendo
boas partidas pela seleção brasileira, mas como ele pode ganhar a bola de ouro, é um dos melhores jogadores do mundo, eu continuaria com ele. E o Luiz Henrique, que não é o Luiz Henrique do Botafogo, é o Luiz Henrique que jogou no Botafogo e agora está jogando no Olympique de Marselha. Ele está jogando uma barbaridade nesse começo de temporada lá no campeonato francês, ajudando o Olympique de Marselha, que está jogando futebol muito bom, comandado pelo Roberto De Zerbi, a competir o campeonato, ainda mais que seja no começo, com o Paris Saint-Germain, um jogador que já tem 3 gols e 3 assistências em 5 jogos de campeonato francês, ou seja, seria o meu reserva imediato para o Vinícius Júnior. E na ponta direita a gente teria o Luiz Henrique do Botafogo, que não está apresentando futebol muito legal nos últimos jogos, mas que ainda fez uma temporada espetacular. E eu ainda levaria ele de novo para a seleção brasileira. E o Savinho. O Savinho joga demais. Ele joga no Manchester City. Tudo bem que é um jogador europeu, mas é um jogador que faz alguma coisa. Na última vez que ele jogou pela seleção brasileira, ele fez alguma coisa, ele atacou, ele chutou, ele tentou criar jogada pela direita, só que ele tem que correr por dois, que é pelo Danilo, que não faz absolutamente nada, e por ele. E como centroavante, como tá faltando gol na seleção, outros dois jogadores estão fazendo muitos gols, que é o Igor Jesus e o Hulk. Por que o Hulk? O Hulk ele é um jogador muito bom do Atlético Mineiro. Ele faz muitos gols, ele é forte, ele tem um chute potente e com direção. E o Igor Jesus, que eu realmente não conhecia o futebol do Igor Jesus, nem o jogador. Ele jogava, se não me engano, lá no Al-Shabaab Dubai. Al-Shabaab Dubai. Se eu não me engano, eu posso estar corrigindo depois. Mas o Igor Jesus ele chegou aqui e está fazendo. Ele praticamente revolucionou o que é ser centroavante no Botafogo. E botou o Tiquinho no banco. Ou seja, é um jogador espetacular. E ele joga demais pelo seu time. Essa foi minha convocação da seleção brasileira, caso eu fosse treinador, mandasse lá na CBF. E deixe aqui nos comentários a sua opinião de quem você tiraria, quem você colocaria na seleção brasileira. E foi esse o vídeo. Bom dia!